No Brasil, quem recebe salário mínimo trabalha metade do mês ou mais para comprar uma cesta básica. Preços dos produtos alimentícios disparou e piso salarial não teve aumento real com o governo Bolsonaro. Além disso, as projeções de crescimento na economia brasileira não são nada animadoras. Para repercutir esse assunto e suas consequências, nós conversamos agora com o André Roncalha, que é professor do Departamento de Economia da Unifesp. Boa noite, professor Roncalha. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Professor, a gente falou no início do programa, né, com outro também economista, o presidente da Federação do Comércio, Confecom. Da Confecom, e ele deu alguns exemplos, a gente falou sobre inflação. E aí, não tem como fugir disso, porque inflação alta, desemprego, sem perspectiva de futuro, salário real, nada, poder de compra do trabalhador lá embaixo. E aí, professor, saiu notícia de que o PIB ia ter um certo crescimento agora em 2002. Mas, professor, que crescimento é esse com coisa de pouco mais de 1%? É fato isso? Bom, se for mais de 1%, já vai ser quase o triplo daquilo que estão estimando, que é de 0,4%, né? Na verdade. Então, a gente está falando de um governo que já pode pedir música naquele programa dominical famoso, sabe? Porque já marcou três, inflação em 2 dígitos, taxa de juros em 2 dígitos, desemprego em 2 dígitos. Já pode pedir música. E a gente tem renda do trabalhador, como você falou, em mínimas históricas. Então, a gente olhar para isso e imaginar que PIB crescendo vai resolver os problemas da população é quase uma piada com a população. Porque o que a gente precisa é reduzir o grau de desemprego, mas não só o desemprego, a subocupação, que são pessoas que estão trabalhando em ocupações que não querem trabalhar, não é aquilo que elas querem fazer, mas na falta de algo melhor, elas estão fazendo o que dá para fazer, que são os bicos, né, os trabalhos intermitentes, os contratos temporários. Então a gente tem que reduzir isso, melhorar a qualidade do trabalho, a qualidade do emprego. E isso a gente está longe de fazer. Então todas essas notícias muito que parecem positivas, o comércio está um pouco mais animado, o serviço está retomando, tudo isso é positivo, mas eu não esperaria muito com taxas de juros se aproximando de 13%, porque se isso continuar desse jeito, e tudo indica que o Banco Central vai manter as taxas de juros muito elevadas, essa retomada dos serviços que a gente já está vendo acontecer, ela tende a ser bem breve, ela não vai demorar, não vai sustentar, né, esse ritmo de atividade por muito tempo. Uhum. O que você fala do PIB é o levantamento da CEPAL, né? Que coloca o Brasil ali como um dos piores cenários aqui na América Latina, com 0,4% de crescimento nesse ano. Outros países que também sofrem com problema de inflação, pandemia. Na verdade, assim, a pandemia é um problema que todos os países estão passando. Irrestritativamente. A questão da guerra na Ucrânia também é uma questão que abala todos os países e eu queria ouvir de você assim, quais são os aspectos que levam a achar que esse vai ser o crescimento esse ano de 0,4%? Bom, primeiro é o fato de que a gente tem um Banco Central que é incrivelmente sensível à taxa de juros, então o país que mais teve elevação de taxa de juros em 2021 e agora 2022 a tendência é continuar. Isso impõe uma restrição tremenda à atividade econômica. É muito difícil o comércio, a indústria, os serviços andarem quando o capital de giro é afetado de maneira tão profunda quanto essa quando o Banco Central sobe a taxa Selic. Então esse é um elemento importante. O segundo é a fantástica incerteza que esse governo consegue produzir, porque eles não conseguem dar uma bola dentro, eles não conseguem falar algo que anime os investidores, que gere qualquer tipo de confiança na economia, seja nas posições altas, eu vou chamar de controversas, tá? Para a gente manter no nível de civilidade, aqui no plano ambiental, que afugentam investidores, e aqui o investidor não tem muita ideologia, ele quer saber se ele vai ganhar dinheiro
porque ele tem que respeitar determinados padrões, requerimentos de investimento com fundos que vêm lá do exterior, e eles olham para o Brasil com muita temeridade. Segundo, o Brasil consegue a proeza de dar para os seus concorrentes comerciais, principalmente a Europa, todos os motivos para ela bloquear e embargar exportações brasileiras por conta dessas posições, novamente, controversas do ponto de vista ambiental. Então, o terraplanismo econômico desse governo, ele é tão avançado, ele está na fase terminal, e eu espero que esteja terminal mesmo, já vai acabar daqui a pouco, a gente já traga... Eu tô exigindo um governo que minimamente chegou no iluminismo, sabe? No século XVIII, em termos de entendimento, já está bom para a gente conseguir avançar, porque esse governo, ele é medieval do ponto de vista do entendimento da economia. O resultado qual que é? A gente tem taxa de inflação nas alturas, porque a pressão está vindo de fora, né? Como você bem colocou, não são coisas que a gente controla. Todos os países estão sendo afetados por essas pressões de preço de commodity nos dois principais exportadores de commodity do mundo, que são a Ucrânia e a Rússia. Ou seja, todo mundo vai sofrer. Preço de combustível nas alturas, todo mundo vai sofrer. Qual que é a diferença nossa? É que a gente desarmou absolutamente todos os mecanismos que a gente tinha de amortecer essas pressões, seja por meio da política de preços da Petrobras, que impõe essa pressão de custo monstruosa sobre a inflação, né, quase 60% da inflação que a gente está vivendo é resultado ou de energia ou de transportes, né? E todo o sistema que a gente tinha de estoques reguladores de alimentos. E esses estoques, sim, literalmente foram zerados no Brasil. De maneira que quando você tem pressão de preço lá fora, você não tem nenhuma maneira de amortecer ou suavizar o repasse desses preços para o consumidor. O resultado, inflação nas alturas, taxa de juros nas alturas e o emprego respondendo de maneira muito, muito, muito tímida. O professor, o que chama a atenção é que a única solução que resta para o atual governo e sua equipe econômica, como vacina para tentar controlar a inflação alta, é a elevação da taxa de juros. Mas isso, por outro lado, acaba acabando com o poder de compra, corroendo mais ainda o poder de compra, o salário do trabalhador assalariado, e quem ganha são especulador e investidor especificamente, né, professor? Porque, ao que tudo indica, o que sinaliza esse governo, a longo prazo, não tem nenhuma perspectiva de melhora. Ou estou falando alguma besteira, professor? Não, esse governo é antitrabalho, ele é claramente antitrabalho, tá? Vou resumir assim, mas tudo que ele faz é voltado para flexibilizar para o patrão, para o empresário e dificultar, colocar o trabalhador naquela concorrência selvagem de um contra o outro no ambiente do mercado de trabalho. Segundo, ao colocar a taxa de juros lá na estratosfera, ele novamente está fazendo o quê? Enfraquecendo o poder de barganha dos trabalhadores, porque ao aumentar o desemprego, não é só que cai a renda, é que aumenta o desemprego. Você vai ter um efeito de não ter renda na mão do trabalhador. Então, eu acho sempre muito cômico quando economistas falam a inflação ela é um terrível imposto sobre o pobre. Se ele tiver renda, tudo bem, ele está perdendo poder de compra. O problema é que a solução que é aplicada faz com que ele não apenas perca a renda, como ele perde o emprego, que é a renda recorrente. E isso enfraquece o poder do trabalhador na hora de barganhar com as empresas, na hora de barganhar com as corporações. E é isso que, no médio e longo prazo, acaba afetando a capacidade do trabalhador, não só de viver bem, que esse é fundamental, mas também de investir na sua própria qualificação, de melhorar a vida da sua família, de melhorar a qualidade de vida de todos aqueles que circundam, né, o meio dele, e isso vai absolutamente empobrecendo a realidade do trabalhador. E no médio e longo prazo é tudo que a gente não quer para que um país seja próspero, é fazer isso. Professor, e tocando num ponto que, às vezes, Ana, eu vejo ou leio especialistas fazendo malabarismo para tentar explicar algo, o inexplicável, digamos assim, especificamente, no que diz respeito, quando fala de geração de empregos e tal. Mas de que emprego nós estamos falando, professor? Porque a grande maioria que se fala dessa geração aí é emprego precário. Gente sem garantia, sem direitos, sem... Enfim, então... Eu não consigo entender, e aí também que as pessoas começam a repercutir, né? De emprego nós estamos falando. Que geração é essa? Se é uma precariedade sem tamanho que tem de Brasil dos desalentados, dessa informalidade sem nenhum direito. Onde que vamos parar, professor? Vamos parar na vala. A gente já está nela e está tentando cavar para encontrar o ralo, né? A hora que encontrar o ralo vai tentar cavar de novo para ver se encontra um outro buraco, porque o resultado inevitável de um processo de mais de 3 décadas de desindustrialização que o país vem passando, é diminuir a capacidade da economia de gerar empregos de qualidade. Aí quando você coloca um governo como esse,
que ainda assim pesa a mão em cima do trabalhador e quer flexibilizar os mecanismos mais elementares de proteção da segurança econômica, da segurança no trabalho, você está promovendo literalmente uma selvageria no mercado de trabalho, porque as empresas ficam absolutamente, vamos dizer, temerosas do futuro, porque elas não sabem o que vai acontecer com a economia, não sabem o que vai acontecer com a renda. Com isso, elas demitem e os trabalhadores têm que fazer aquilo que eles conseguem. Então, a gente está falando de uma precarização tão profunda do trabalho que a gente tem quase 30% da força de trabalho que está em alguma situação de precariedade, de subocupação, alguma situação de, vamos dizer, de inadequação do trabalho. Sem mencionar a fome que se alastra. A gente está falando aí de quase 30 milhões de pessoas que estão passando fome. A gente está falando de mais de 100 milhões de pessoas que passam por alguma insegurança alimentar num país que é campeão de produção de alimentos. Então tem mecanismo aí no meio que está muito errado. E eu venho defendendo que a gente faça um modelo econômico que tenha o trabalhador, a qualidade de vida dele, não só no curto prazo, que é o que as políticas assistenciais e sociais conseguem garantir, mas também no longo prazo, que é garantir a qualidade do emprego deles nas próximas décadas, mas fundamentalmente para as próximas gerações, que não vão ver o retorno do investimento que vão fazer em educação, nos seus estudos. E a gente está vendo o quê? Qual que é o limite, né, desse problema que você desenha? É a fuga de cérebros. É a gente perder trabalhadores qualificados e em todos os níveis de renda, a gente vê as pessoas fugindo do Brasil. E o resultado inevitável é o empobrecimento da economia brasileira. Uhum. Professor, você coloca um cenário que é aterrorizante, né? A gente olha para a nossa realidade hoje e eu acho que a gente às vezes não consegue acreditar nela. E aí eu queria te fazer uma pergunta técnica, na verdade, porque a gente falou de uma estimativa de PIB, aí, de crescimento de PIB de 0,4, desenhada pela CEPAL, que fez isso para toda a América Latina. Só que, nessa quinta-feira, também, a Credit Suisse, ela também fez um levantamento diferente, que é um levantamento que diz que o PIB pode ser de 1,4. Aí eu te pergunto, dentro dessa estimativa da Credit Suisse, tem uma questão política? Tem uma questão realmente técnica, econômica? Por que tanta diferença? Baseado em que especificamente? Só para a gente entender. Para os leigos aqui, professor. Previsão econômica é algo que a gente deve sempre olhar com muito cuidado, porque ela tem muitas premissas, tem vários elementos que são colocados quando você faz previsão. Historicamente, as previsões começam muito elevadas e elas vão sendo corrigidas ao longo do tempo. Aí tem tanto aspectos motivacionais para que os bancos possam, vamos dizer, engajar sua equipe na venda de produtos financeiros para os seus clientes. Então, para isso, eles têm que dizer que o PIB vai crescer, então as metas de vendas ficam mais elevadas. E tem um elemento que vem, por exemplo, do efeito que esse choque de commodities no cenário internacional tem sobre as nossas exportações. A gente, de fato, é possível que esse ano bata novo recorde de exportações e também de balança comercial, o que, de fato, gera renda para o país. Enriquece o país. A questão é que essa renda ela não pinga para quem está embaixo na distribuição de renda, porque ela está concentrada no agronegócio e nos setores de mineração, que são setores agroexportadores, que não geram empregos de qualidade em número e em quantidade suficiente e acabam não gerando uma distribuição de riqueza e renda adequada do ponto de vista do mercado de trabalho, que é diferente da indústria, que gera empregos de melhor qualidade, com qualificação, com maior segurança econômica e assim por diante. Então, é óbvio que nessas estimativas existem aspectos que me parecem bastante exagerados. Imaginar que o PIB vai crescer 1,5% com base em indicações no primeiro trimestre parece ser mais um otimismo infundado do que em si uma realidade como a gente está observando. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é uma certa reanimação da atividade econômica que a gente vem observando em alguns setores. Então, eu acho que isso pode dar um pouco a sinalização, mas eu acho que a tendência é, quando o calendário eleitoral avançar, talvez essas expectativas voltem a ficar um pouco mais moderadas. E, por fim, o último ponto que pode explicar isso é exatamente a ação do governo em tentar ampliar, talvez, o valor do Auxílio Brasil que eles vão dar para as famílias. Então, tudo isso é injeção de renda, né? Como o governo vem... o governo jogou as regras fiscais às favas, né? Ele falou, não precisa mais disso,
e ele está gastando loucamente por meio de orçamento secreto, por meio de desrespeito de várias regras fiscais, e isso inevitavelmente tende a afetar a dinâmica econômica. Agora, se vai gerar esse efeito de 1,5, que me parece ser realmente muito exagerado, mas é difícil de dizer, né, a não ser que a gente aguarde mais um pouco. A minha expectativa é que não vai ser tão grande, infelizmente. Adoraria dizer, não, acho que vai, porque seria bom para todo mundo, inclusive para quem está passando dificuldade agora. Mas a minha expectativa é que não seja tão grande. Professor, o nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu tenho que te fazer uma pergunta, porque, né, eu acho que é muito pertinente no atual momento. Dentro de todo esse cenário, né, economia estagnada, desemprego em alta, fome batendo na porta de milhões de brasileiros, taxa de juros lá em cima, inflação 2 dígitos. Como fica a questão de investimento do governo federal para tentar amenizar tudo isso? Por que não acontece investimento público? Essa diferença entre investimento público e privado? Queria que o senhor pudesse explicar um pouco mais para a gente sobre essa questão. Tá. Bom, investimento não está acontecendo porque tem o teto de gastos. E o teto de gastos, essencialmente, é um teto que incorre fundamentalmente sobre despesas de investimento. Então, a gente está em mínimas históricas. Se não me engano, esse ano deve ser algo em torno de 40 bilhões. E só para as pessoas compararem, esse ano, os 12 meses terminados agora em fevereiro de 2022, a gente já deu 440 bilhões de reais para serviço de juros da dívida. Dá 11 vezes, mais ou menos, aquilo que vai ser o investimento público no ano inteiro. 11 vezes, só para serviço de dívida pública, para os detentores da dívida pública mobiliária. Então, a gente vê que não tem recurso para investimento, mas tem recurso para pagar o serviço da dívida. Qual que é o efeito disso? Se você seguir a cartilha do Paulo Guedes, a gente vai ver o setor privado correndo para ocupar esse espaço do Estado. E vai pegar investimento em saneamento, no setor elétrico, em transporte, logística, vai pegar tudo. Só que nos últimos 5, 6 anos, o que a gente viu foi exatamente o oposto. Diminuiu gradativamente a participação do setor público e adivinha o que aconteceu com o setor privado? Não mexeu. Eles continuaram investindo exatamente a mesma proporção do PIB daquilo que eles investiam antes. O que mostra, né, joga por terra a ideia de que o governo expulsa o setor privado e que uma vez que o Estado se retirar, o setor privado vai correndo garantir essas fatias. Isso é a típica visão de quem não entende a economia em sua complexidade e trata as coisas de uma maneira muito simplificada. Quando se depara com uma realidade como essa, sempre vai encontrar alguma coisa. Não, mas é porque o governo piorou, teve incerteza, teve algo que vai ser chamado aqui para explicar. Mas a realidade é, nos últimos 6 anos, desde o golpe de 2016, a gente vem tirando o Estado da economia de maneira sistemática e o investimento privado, principalmente nos setores mais importantes, que é infraestrutura, não se elevou. Não se elevou e o setor privado não ocupou o espaço do Estado. O resultado que é, a gente tem mais de 17 mil obras paradas, a gente tem uma infraestrutura que está definhando, a gente não está pagando nem a reposição do desgaste da nossa infraestrutura. E isso vai penalizar tremendamente o crescimento econômico no futuro. Perfeito. Perfeito, professor. Conversamos com André Roncalha, que é professor do Departamento de Economia da Unifesp. Muito obrigada, professor. A gente espera recebê-lo mais vezes aqui no Revista Brasil TVT. Eu que agradeço, foi um grande prazer, fiquem muito bem, um grande abraço. Abraço, professor. Um abraço.